Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o alfabeto, mas o alfabeto do ponto de vista da metodologia da didática, né? Porque muitas vezes a gente tem aulas na pedagogia, no magistério, voltadas para a didática e metodologia, mas não são revisados os conceitos que a gente aprendeu numa profundidade suficiente para a gente poder lecionar, né, poder dar aula. Então, o Didática com a Jana é nosso quadro aqui especial, que vai, aliás, é o 3, né, esse aqui, gente. Esqueci de mudar o número, ó. Que vai trazer para vocês o que tem por trás da aprendizagem do alfabeto que todo professor precisa saber. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar dessa informação, né? Então, aqui é quase que um curso de pedagogia, só que um curso de pedagogia do jeito que deveria ser, e não do jeito que a gente recebe ali. Eu, pelo menos, não recebi esse tipo de informação quando eu fiz o curso, né? Vamos começar falando da composição do nosso alfabeto em língua portuguesa. Atualmente, a gente tem aí as 26 letras do alfabeto, então todo professor precisa saber que o alfabeto é composto por 26 letras, mas nem sempre foi assim. Até 2009, o nosso alfabeto tinha 23 letras, né? Isso é uma informação vital, porque eu vou falar depois, porque é uma coisa assim que nem todo mundo consegue chegar e algumas pessoas ficam chocadas com algumas informações que eu vou dar aqui, mas eu posso garantir para vocês que elas são verídicas. Em 2009 aconteceu aí uma reforma ortográfica no Brasil, e até então a gente tinha o alfabeto que não incluía o K, o W e o Y, né? São 3 letras, então de 23 foi para 26 letras. E o que que acontece, gente? Antes de 2009, então os livros didáticos, eles tinham uma classificação de vogais e consoantes que era de uma forma. Quando veio a nova ortografia, eles teriam que ter mudado essa classificação, e isso não foi feito. Então, até hoje, aí, em 2024, que é quando está sendo gravado esse vídeo, a gente ainda encontra nos livros didáticos e materiais didáticos um erro bastante grave em relação a vogais e consoantes que fazem parte aí do alfabeto. Eu vou falar para vocês sobre as vogais e consoantes, depois a gente vai tratar separadamente, porque elas têm aí itens que são próprios delas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui para o alfabeto. Então, de 23 passou para 26. E a gente tem a ordem alfabética, que todo mundo se pergunta, mas de onde que veio essa ordem? Essa ordem, gente, os historiadores têm algumas suposições sobre ela, né, sobre essa ordem alfabética, mas a grande crença é que tenha vindo aí da época dos fenícios, quando eles pegaram os sons de hieróglifos aí egípcios e colocaram em uma ordem aleatória. Então, a ordem existe, mas ela não é uma ordem lógica. É uma ordem que ficou, ela se tornou padrão social e a gente utiliza em vários países até hoje, né? Inclusive em países cuja letra não tem o mesmo formato que a nossa, que nem a Grécia. Eles têm lá o alfa, beta, gama. Então essas letras, elas vão seguir a mesma sequência, porque o alfabeto grego tem menos letras que o nosso, né? Só a título de curiosidade, o menor alfabeto do mundo é o havaiano. Acho que é em torno de 9 a 11 letras, mas a gente tem uma variação entre essas letras de um país para o outro, embora ela fique em torno aí de 20 e poucas geralmente, né? É uma escolha aí do país de acordo com o som emitido. Peraí, só voltar aqui. Falada sobre a composição, a gente vai tratar um pouquinho do alfabeto na escola. Depois a gente vai ver também uma atividade prática, então não saia daí, porque eu acho que vai fazer toda a diferença aí na aula que você dá, né? Na BNCC, gente,
Eu coloquei aqui 4 itens que lembram o alfabeto, tá? O que dizem respeito diretamente a ele. E daí eu vou colocar mais alguns só para vocês verem como ele está presente, muito presente em todas as séries. Inclusive no quinto ano, que aqui não aparece, mas a gente tem alguns itens que dependem diretamente do alfabeto para acontecer, como a busca no dicionário, por exemplo. No primeiro ano, vejam que já vem a recomendação básica. Não é que você tem que chegar nisso e parar. Ela é básica, então se você passar é melhor ainda. De nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras. Então, a gente já tem uma obrigatoriedade de ordem alfabética no primeiro ano, ainda que apenas recitando, como se vocês fossem contar 1, 2, 3, 4. A criança vai recitar o alfabeto A, B, C, D, sabe? No segundo ano, a orientação é que a criança comece pelo menos a perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do alfabeto. E eu coloquei ali em amarelo um lembrete, né, que o princípio acrofônico diz respeito ao fato do nome de algumas letras representarem o som. Então, por exemplo, a letra A é representada pelo mesmo som do A, né? B, tem o começo do som é B, né? Daí tem o C, o D. Então, a gente utiliza no som do nome o som da letra, né? Então, essa é a questão. Não todas, mas a grande maioria delas. Isso é princípio acrofônico. No terceiro ano, a gente tem lá, ó, ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, que é consoante vogal, V, vogal, CVC, consoante vogal consoante, CCV, consoante consoante vogal, VC, VV, vogal vogal, né? Que pode ser de tongo, hiato, CVV, consoante vogal vogal. Identificando que existem vogais em todas as sílabas. Isso significa que não está escrito explicitamente, mas é claro, natural, que no primeiro e segundo ano, estudando o alfabeto, o professor já tem que dar essa classificação de vogal e consoante. Porque não dá para chegar no terceiro ano, depois de já ter estudado o alfabeto, e começar no terceiro ano essa classificação. Não tem lógica evolutiva, tá? Nem sempre as coisas estão escritas, porque os documentos eles requerem uma inferência, ou seja, uma interpretação do profissional. E um profissional bem gabaritado, ele vai entender que no primeiro e segundo ano ele já precisa dividir vogais e consoantes para que a criança perceba a potência da vogal, né? E daí quando ela chega no terceiro ano, não é que só no terceiro ano ela vai ver isso, ela já viu isso, ela vai começar a perceber particularidades de sílaba com a informação que ela já teve no primeiro e segundo ano, tá? No quarto ano, a gente tem lá, ó, ler e escrever corretamente palavras com sílabas VV e CVV, porque é de tongo, né? Ou hiato aí no caso. Em casos nos quais a combinação VV de tongo é reduzida na língua oral, I, A, O, né? Que a gente tem uma semivogal, que depois eu vou falar disso. Eu não vou ler os próximos, mas a gente tem uma porção, olha lá, ó, de primeiro e segundo ano que vai ser relacionado ao alfabeto. O negócio de som, a questão de marcas de nasalidade que vão ser colocadas lá, as marcas diacrônicas, né, que vão ser colocadas no alfabeto. Já tem a questão de consoante vogal, vogal, consoante vogal, consoante, 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 vogal, ali no segundo ano. Tem a questão da roupagem da letra, né, que é a questão de letra imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula, porque se eu não ensino isso no primeiro ano, quando chega no segundo, terceiro ano que eu preciso começar a trabalhar substantivo próprio, eu não consigo, porque todas são maiúsculas, como que eu vou fazer isso? Né? Então, a questão de maiúscula e minúscula é essencial e faz parte do alfabeto, gente. Ensinar alfabeto requer também ensinar o que é maiúscula e o que é minúscula. Faz parte do ensino aí, não tem como dissociar isso da aprendizagem desse item, tá? Então, desde o primeiro ano deve ser ensinado. Ainda que as crianças não escrevam totalmente, você precisa que elas entendam que tem a letra maiúscula e minúscula. Porque a letra maiúscula tem
A questão de ser maiúscula e minúscula são itens de coesão, desculpa. São itens de coesão do texto, então eu preciso que a criança saiba desde o princípio. Isso falando para vocês, uma profissional da área de letras, tá? Isso é bem importante ressaltar aqui, porque eu não sou formada apenas na área de pedagogia. Eu também sou formada na área de letras. Então, como especialista de linguagem, eu estou falando para vocês que é essencial que a criança aprenda isso. A gente não pode deixar para trás. Além dessas coisas que eu falei, o alfabeto é composto de vogais e consoantes, e eu deixei em vermelho as vogais. Então, como eu falei para vocês, até 2009 a gente tem uma cultura livresca aí no Brasil, que nós temos 5 vogais, que é o A, E, I, O, U. E isso foi passado de geração para geração, mas é quase como uma lenda. Porque quando a gente coloca o K, o W e o Y no alfabeto, a gente incorpora uma nova vogal. Só que isso não é trabalhado na escola. A gente considera vogais e consoantes a partir do som. Como o Y tem som de I, então ele é considerado uma vogal ou pelo menos aí uma semivogal, né? Ele não é considerado uma consoante. Eu mesma não faço materiais com Y, porque eu já fiz, tem materiais na loja com o Y como vogal, mas as pessoas atolam o atendimento que aquilo está errado, sabe? Na verdade, quem está errado é a pessoa, porque ela aprendeu errado. Então, eu acho importante ressaltar isso aqui. Quem sabe uma hora a gente muda essa cultura ignorante do Brasil, né? Se vocês não conseguem digerir essa informação, olhem no dicionário. No dicionário, se for um bom dicionário, um Sacone, um Wise, vai estar escrito lá, Y, letra do alfabeto que faz parte da classificação de vogais, né? Então, daí você vai tirar essa dúvida aí. Ou se não, o Pribera é um ótimo dicionário. Vejam que eu não mencionei o Aurélio, gente. O Aurélio é um dicionário aí também que eu acho muito engessado. Eu não sei como está o Y lá, mas pode ser com letra do alfabeto apenas. Mas o meu favorito mesmo é o Sacone, tá? Então, algumas vezes também eu vou trazer para nossa aula de didática o Sacone, porque depois de uma grande análise que eu fiz quando eu ainda estudava letras, ele era o melhor. E daí a gente tem o Priberan, que é mais difícil de encontrar, mas ele também é um dicionário muito bom. Tirando esses dois, eu acho que o Wise é um dos melhores, né? Que é mais popular aí. Então a gente vai ter 6 vogais e 20 consoantes. Não vai ter 5 vogais e 21 consoantes. E as vogais, elas são representadas por sons emitidos com passagem livre, enquanto que as consoantes possuem algum tipo de obstáculo. Pode ser o dente, a língua. Eu vou falar mais sobre isso nas aulas específicas de vogais e consoantes, mas a princípio, a passagem livre significa que eu não uso nem dente, nem língua, nem um tipo de articulação na hora de eu falar uma vogal. Então, quando eu falo o som sai livremente, ó. Por isso que o médico pede para a gente falar, faz daí você faz né? Que ele pede para pôr a língua para fora. Porque a passagem de ar, ela é total, não tem bloqueio nenhum. E também não tem, ó. Mas quando eu faço um F, por exemplo, ó, eu vou ter que juntar ali, fazer uma passagem de ar diferente e utilizar a língua, os lábios. A língua tem uma posição também, dependendo de onde você coloca, o F sai diferente. Faca, faca. Então aqui é lábio dental, né? Prioritariamente lábio dental, a gente põe os lábios próximos aos dentes para sair o som do F. Faca, faca. Como eu tenho esse obstáculo, é chamado de consoante, porque não tem o som total da passagem livre de ar. Agora, para você entender melhor, uma analogia que as pessoas costumam usar é de um violão. Então, imagina você um violão, né? A gente tem as cordas e tem aquela parte da caixa, aquela caixa oca que tem um buraquinho no meio, né? Que é a analogia que costuma ser feita? As consoantes são como quando você segura as cordas no braço do violão. Então, se você só segurar as cordas e não tocar aquela parte da caixa oca, você não consegue emitir um som.
A mesma coisa as consoantes e as vogais. As consoantes é como se fosse quando você segura as cordas no braço do violão. E as vogais é a mão que você toca a, a caixa oca, aquele buraquinho, né, da caixa de som do violão. Quando eu só seguro, eu não emito o som completo, mas conforme eu mudo, vai mudando ali a nota musical, né? O acorde, dependendo que você mudar os dedos para o acorde, né? E você vai tocando ali de acordo com a necessidade da canção. Então, essa emissão de som é feita pela vogal. Se eu só falasse f, não ia sair nada. F não é nada em português. Mas quando eu falo fá, é uma nota musical, né? Do ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Então, a gente precisa da força de emissão das vogais para poder ser considerado uma vogal, no caso aí. Então, essa é a grande diferença entre os dois, que a gente deveria aprender no pedagogia. E por isso que a gente precisa que a criança diferencie vogais de consoantes, porque depois também na gramática elas vão ser tratadas diferente. Então, o correto, como eu falei para vocês, é ensinar ali logo no primeiro ano. Vou falar sobre isso daqui a pouco. A gente tem uma observação com a letra W, gente, porque ela é considerada uma letra híbrida. Ela pode ser tanto vogal quanto consoante e vai depender de como ela é pronunciada. Se o W tiver som de U, vai ser considerado como vogal. Então, ela é considerada como híbrida, mas a princípio a gente considera como consoante, tá? E como eu falei para vocês, diferenciar vogais de consoantes é o papel do primeiro ano, tá? Então, a gente precisa, sim, falar para a criança, olha, as vogais são essas daqui, para que ela fixe como já alguma coisa diferente. Porque se ela acha que é tudo igual e depois ela tem que diferenciar, fica difícil ensinar mesmo no Brasil, né? Porque você já ensina um negócio errado, né? Os que tudo tem o mesmo valor, para depois falar, olha, não tem mais o mesmo valor, agora a gente vai deixar diferente, a vogal é vogal, a consoante é consoante. Elas estão tudo lá no alfabeto, mas elas são indiferentes. Não dá para fazer isso, né? Não, é desleal aí com a pedagogia e com o aluno. Então, a gente ensina vogais no primeiro ano por causa da sonoridade. Elas têm o som livre de obstáculos e o aluno precisa diferenciar essas vogais e consoantes para poder atingir uma categorização. Então, quando eu peço vogal, ele tem que saber o que é vogal. Quando eu peço consoante, ele tem que saber o que é consoante. Dar nome aos bois é muito importante aqui. E por causa da questão da sílaba. A vogal, gente, é um som independente da língua. A gente pode ter sílabas formadas só por vogais. A gente pode ter vogais associadas à consoante. A vogal é o único motivo de uma sílaba acontecer. Se não houvesse a vogal, a gente não teria sílaba. E olha só, no primeiro ano a gente trabalha, por exemplo, a separação oral de sílabas. Então, quando eu falo capacete, cada um desses tem uma vogal, né? Capacete, A, E. A criança precisa identificar para que ela possa ver o núcleo da sílaba. Ainda que ela não tenha aprendido o núcleo de sílaba enquanto matéria, ela precisa internalizar isso, que aquilo só é uma sílaba porque tem uma vogal, né? Então, vai ser super essencial. E daí isso vai facilitar quando ela for aprender a questão de sílaba, que é um pouquinho mais complexo aí, que a gente vai chegar nessa parte ainda. No alfabeto, a gente explora o nome, S, o som S, e a forma escrita, que é essa cobrinha, né? O S. E do ponto de vista, tem umas teorias aí contrárias, né? Que o pessoal de fono quer se intrometer na pedagogia da caca que dá, né? Então veio aí uma fono e falou, não, vamos fazer um método X, e daí a educação vai mudar no Brasil. Daí virou uma grande porcaria, né? Porque a gente não pode partir do som em primeiro lugar, né? Isso é fato científico, gente. Aliás, vocês podem procurar artigos científicos sobre o método da tal dona, que vocês não vão encontrar, né?
Nós fizemos uma pesquisa dessa na Neuro, algumas alunas, né? A gente não encontrou vestígios científicos de que isso realmente é verdade. Porque, na verdade, esse é um método falido francês, que foi retomado pela cidadã, e que, do ponto de vista da fono, dá todo o resultado, sim, porque ela está na fono, não está na pedagogia. Então, a tarefa dela é cuidar dos sons. Eu acho que cada um tem que ficar na sua casinha, né? Eu não vou lá na área da fono falar, olha, faça desse jeito, porque eu não sou formada em fonoaudiologia. Seria até antiético aí, que nem esses médicos que são presos porque nem são formados, né? Na verdade, deveria ter até um tipo de investigação quando alguém lança alguma coisa assim para ver qual é a formação da pessoa e se ela realmente atua naquela área, porque também não adianta ser pedagogo e nunca ter entrado numa sala de aula, né? Para aplicar o negócio. Mas dentro da área de pedagogia, eu vou garantir para vocês que a criança precisa antes nomear e depois ter o som, tá? Tem essa ordem para que o cérebro consiga absorver do ponto de vista leitor, porque senão eu só vou para o ponto de vista escritor. Que a gente tem duas rotas de aprendizagem, tá? A gente tem a rota de escrita e a rota de leitura. A rota de escrita começa aqui, ó, do lado esquerdo, lobo temporal. E a rota de leitura começa aqui atrás, no lobo occipital. Quando eu estimulo só o som, que é o s, eu só estou estimulando aqui. Então, esse vai ser o estímulo de escrita. A gente vai ter umas falhas leitoras bem preocupantes quando eu começo a ensinar a criança pelo som, né? Então, não tem vestígio nenhum científico disso, da questão de alfabetização. Mas da questão de escrita, sim, né? Porque a gente precisa diferenciar na alfabetização a escrita da leitura. Quando a gente precisa trabalhar os dois juntos, não faz sentido. Você primeiro precisa nomear. É igual quando você ensina para a criança que ela aprende que isso aqui é um lápis. Ela está vendo o objeto, né? Então ela está vendo a forma. A forma é uma coisa essencial aí, pré-requisito de alfabetização, do repertório de alfabetização. Então a gente tem a forma, mas eu preciso que a criança nomeie essa forma, né? Então eu falo para ela, ó, esse aqui é um lápis, é igual quando você fala o cachorro. Cachorro, mamadeira, né? Então esse aqui é chupeta. Chupeta. Como é chupeta? Vejam que tem uma sílaba tônica. Daí qual que é a tendência da criança? Ela vai ouvir mais o P. Então ela vai falar que é o PP. Por isso que a criança fala PP e não chuchu nem tatá. Chupeta. Chupeta é uma paroxítona, como a sílaba mais forte é o P, ela acaba chamando de PP, porque é mais fácil para ela, né? É, Dito isso, vamos voltar lá. O cérebro, para poder classificar a letra, ele precisa saber qual que é o nome dela, né? Não adianta você trabalhar a forma escrita e depois vir com o nome, porque você vai estar invertendo os papéis que o cérebro precisa, né? E isso de acordo aí com Francisco Mora, que é um neurocientista de Madrid, que é língua gêmea do Brasil, o espanhol, né? Então a gente pode considerar. Diferente se fosse um francês ou um inglês, a gente não poderia considerar do ponto de vista aí do alfabeto, né? Mas uma hora fala que primeiro a gente precisa nomear a letra para depois a gente poder dar o som a ela, que é igual os objetos do dia a dia. Primeiro você nomeia, né? Depois você dá o som. Você precisa saber o nome, né? Um exemplo de dinâmica. Vamos recitar essa parte aí do alfabeto. Para você ensinar a ordem alfabética, não precisa ficar sofrendo na sala, gente. Dá para fazer umas brincadeiras bem legais. Essa daqui fui eu que inventei quando eu dava aula de idiomas, né? Então, nas salas de idiomas, os adultos adoravam, as crianças adoravam. Então, não tem por que as crianças não gostarem também. E é uma coisa que eu utilizei bastante nas minhas turmas de alfabetização. Em coisa de uma semana, eles decoravam o alfabeto, né? Então, é uma coisa bem legal. A gente coloca uma parte do alfabeto, eu sugiro ir até o H, que são 8 letras, não é nem tanto assim. Coloco lá na lousa o alfabeto todo, só que eu vou circular até o H. Gente, a gente vai aprender do A até o H hoje. Então, eu vou fazer uma sequência de brincadeiras na mesma hora, para que as crianças possam decorar essa sequência do alfabeto. Então, primeiro,
Eu vou apontar as letras e a criança vai ler, as crianças, a turma, né, vai ler esse trechinho aí do alfabeto em uníssono. O que isso significa? Todo mundo junto, comigo. Eu posso, se a criança não souber o nome da letra, ou se ela tiver dúvida, dependendo se for muito pequena, eu fazer isso com o primeiro ano, no começo do ano, tá? Você pode falar e a criança repete primeiro, né? Pode ser um passo antes ainda. Então, A, daí a turma repete. A, B, B, C, C e assim por diante. Daí, a gente pode, depois que eles estão firminho, né, umas 2 vezes, você lê 3, agora a gente vai fazer todo mundo junto. Então, todo mundo, eu aponto, todo mundo fala A, B, C, D, até chegar no H. Daí, o que eu faço? Eu divido a turma em dois. Faz de conta que eu tenho 6 fileiras na sala. As 3 fileiras da esquerda vão ser a turma A, as 3 fileiras da direita vão ser a turma B. Eu posso até pôr na lousa, nos cantinhos. Turma A, turma B, né? Daí, quando eu apontar, só a turma A vai ler. Então, A, B, C, daí só a turma A. Quando eu apontar, só a turma B vai ler. Então, eles têm que aprender, prestar atenção qual turma que é. Daí eu posso fazer alternado, turma A com turma B. Então, a turma A lê o primeiro, a turma B o segundo. Se você achar que os alunos estão achando difícil, que nem a turma A leu A, turma B leu B, turma A leu C, turma B leu D. Se você acha difícil, a gente pode fazer bolinhas coloridas em cima, para poder indicar, né? Então, o A, o C, o E e o G eu faço uma bolinha vermelha. O B, o D, o F e o H eu faço uma verde. Então, a turma A é vermelha, a turma B é verde. Então, eu vou apontando e as crianças vão lendo na vez delas, né, para poder fazer isso aí. E no quarto, a gente pode fazer só meninos e só meninas, né? Então, só os meninos vão ler A, B, C, D, F, G, H. Só as meninas vão ler A, B, C, D, F, G, H. Quando vocês chegarem no quarto, eu não coloquei o quinto aqui. Mas a gente pode voltar para o turma A, turma B, que essa é a parte que eles mais vão gostar. A gente volta para o turma A e turma B, no quinto passo. E daí, a turma A lê do A até o H e a turma B lê do H até o A, ao contrário, né? Porque daí, primeiro eu preciso firmar a ordem certa. Depois eu vou trabalhar com nomeação. Então, tem uma ordem aí. Então, a turma A vai ler normalzinho. Ela leu normal, né? A turma B vai ler H, G, F, E, D, C, B, A. Depois a gente troca. A turma A vai ler H, G, F, E, D, C, B, A. E a turma B vai ler A, B, C, D, F, G, H. Né? Separado. Quando elas tiverem feito isso umas 2 vezes, você pode pedir para elas fazerem ao mesmo tempo. Gente, agora a gente vai ler, mas vocês têm que prestar muita atenção, que eu quero que as crianças agora treinem atenção. A turma A vai ler normal, do A até o H, e a turma B vai ler ao contrário, do H até o A. A gente já trabalha aí ordem, direção, posição, né, que são itens do repertório. O que vai acontecer? Vocês vão ler ao mesmo tempo. Então, quando eu falar já, a turma A e a turma B começam juntas, só que cada um lendo na direção contrária, né? Por que eu vou fazer isso? Para treinar a atenção do aluno e porque eu quero ver se eles fazem o recitar no mesmo ritmo, porque eles têm que terminar ao mesmo tempo, né? Com uma linha não dá para fazer o que eu vou falar a seguir. Mas no dia seguinte, você vai treinar a partir do J e mais 7 letras, são 8 letras aí no total. Quando você tiver treinado a segunda fase, o que você pode fazer? Você pode acrescentar uma comanda. Agora que vocês já acostumaram a ler de frente para trás, de trás para frente, vocês vão fazer ao mesmo tempo. Mas quando eu bater palma, vocês trocam. Né? Então a criança está lendo lá A, B, C, D. Se eu bater palma no D, ela vai começar lá da outra letra.
Vou fazer como se fosse até o H, só para vocês entenderem, tá? Vou colocar aqui de volta. Gente, começa. Daí a turma A e B começam, o A lendo normal e o B lendo ao contrário, tá? Então vai ler. Eu sou a turma A. A, B, C, D, bate palma. Eu vou parar e vou começar ao contrário. Eu tenho que fazer o oposto do que eu estava fazendo. H, G, F, E, D, C, B. Antes de acabar, eu bato palma. E daí as crianças acham isso engraçado. Daí tem vez que eu vou bater palma, vai falar A, B, daí eu bati palma, tem que ir pro final. Tem vez que eu vou deixar quase chegar no final e as crianças vão falar, nossa, quase deu, né? Então você tem que criar essa expectativa aí, se vai conseguir acabar. As crianças acham essa atividade bem legal, né? Dá até depois para vocês filmarem, se vocês quiserem mandar para a gente coloca lá no Stories, filmar a turma fazendo essa atividade oral, para que outras pessoas possam conhecer a dinâmica também. Eu posso até mostrar aqui no YouTube, inclusive, para poder falar, olha, o pessoal fez a dinâmica, né? A gente pode fazer com a turma, olhem lá a aula 3 para vocês poderem aprender também. Que daí a gente caça mais pessoas para poder se tornar bons profissionais no Brasil, que a gente está precisando muito, né? Dito isso, gente, lembrando aí que eu sou profissional de pedagogia e de letras, fora a questão de neuro, né? Eu gostaria de lembrar da importância da qualidade do material que vocês utilizam. Se você utiliza um material que não é feito por um profissional de elaboração, e que esse profissional de elaboração não tenha também formação em letras, lógico que o resultado vai ser diferente. Então, se você tem alunos aí em fase de alfabetização que precisam trabalhar com o alfabeto e as questões advindas desse alfabeto, eu sugiro o nosso hall de materiais. A gente tem, tá vendo, volume 8, volume 6, são muitos materiais mesmo, no janainespolidorio.com.br. São feitos por mim mesmo, esses materiais de hipótese de escrita, então vocês podem confiar que vai realmente fazer o aluno avançar, não é aqueles materiais placebo da internet, né? Que é uma professora de pedagogia que nem sabe o que é um alfabeto fazendo material, né? Então é bem preocupante. Tem essa diferença na pessoa que tem a formação e que não tem a formação na hora de fazer um material. Eu, por exemplo, jamais faria um material aí de biologia de 6º ano, 7º ano, porque eu não tenho formação nessa área, né, gente? Até 5º ano, a gente é polivalente, né? Então, dentro ali do rol, a gente até faz. Mas é preocupante na área de linguagem, que é a base de todo o resto aí, a criança não ter contato com uma página, ao menos profissional, né? Faz toda a diferença na vida dela. Eu vou deixar o link desses materiais aqui embaixo, no rodapé, no resumo do vídeo. E daí vocês podem clicar, que daí tem todas as opções, enfim, vocês podem ver lá de acordo com a hipótese. Se você não sabe determinar a hipótese da criança ou tem insegurança, a gente tem o aplicativo ADA, Alfabetização, lá na Play Store e na Apple Store, que ele vai identificar automático a hipótese de escrita da criança. Qual que é o grande pulo do gato dele, gente? A gente tem uma porção de pessoas que entram em contato com a gente e a pessoa determinou a hipótese de escrita errada da criança. Então, às vezes ela fala, ele é pré-silábico. Ele é pré-silábico porque ele só sabe as vogais de vez em quando. E ele não conhece as consoantes. Gente, se ele sabe as vogais, ele já não é pré-silábico, né? Pode ser que ele seja silábico sem valor sonoro, porque nem sempre ele coloca. Mas ele já passou ali faz tempo do pré-silábico, né? Então, às vezes a professora não entende como que faz essa aplicação, essa análise, né? E daí ela acaba aprendendo errado, e isso faz com que ela não dê a intervenção correta para a criança. E tem umas que batem em pé, falam, não, tá errado, ele é pré-silábico. Não é pré-silábico, tô te falando. Gente, eu escrevi um livro, O Neurogênese da Alfabetização, que ele explica como que isso acontece no cérebro, essas hipóteses. Então, não tem como falar para mim que você está certo, eu estou errada, né? Assim, e são 30 anos de experiência aí com hipótese de escrita. É quase que impossível ter, assim, a margem de erro se eu tiver 0,01%, né? Mesmo porque eu estou analisando isso de dentro para fora no aplicativo também. Então, se você quiser dar uma olhada, é o A da alfabetização. Se você
determinar errado a hipótese da criança, você não vai fazer ela avançar, simples assim. Você vai deixar ela no lugar que ela está. Porque se a criança silábica sem valor e eu dou atividade pré-silábica, vai ser muito fácil para ela, ela não vai ter o avanço que eu preciso. Então, é importante que seja um diagnóstico correto para que ela possa evoluir aí na alfabetização. Dito isso, a nossa próxima aula é sobre vogais, porque dentro das vogais a gente vai explorar um pouquinho os sons dessas vogais e como que é a questão aí do hiato ditongo, encontro vocálico, né, que vai acontecer nas palavras, que é uma outra coisa que alguns professores encontram dúvida, porque não é realmente fácil se você não tem essa revisão de didática aí que retoma o que era aquilo, para depois explicar como que você ensina. Espero que vocês tenham gostado desse Didática com a Jana e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Sporidória. Divulguem, gente, que senão eu vou parar com o quadro, hein? Coloquem esse vídeo da Didática com a Jana em tudo quanto é lugar, que eu tô achando muito baixa a visualização. É um vídeo que dá muito trabalho mesmo, ele dá mais trabalho que os outros vídeos. E se eu não tiver visualização suficiente, eu vou ter que parar, porque daí eu tenho que investir em vídeos que tenham mais visualização, porque é assim que eu ganho no YouTube, senão eu não tenho rendimento do trabalho que eu estou fazendo, né? Se você não divulga o vídeo, eu também não tenho mais público. Se eu não tenho mais público, eu não tenho por que fazer vídeo, certo? Simples assim. É igual você, se você vai numa escola que não tem aluno, não tem porque você tá ali, porque você não vai nem receber salário. Você não deu aula, né? Até a próxima e bons estudos para vocês.